que fizeram questão, senadora Damares, de colocar no habeas corpus. Vejam bem, destarte, não há dúvida sobre a condição de suspeito e de investigado do paciente, a qual não pode ser artificialmente modificada para a qualificação como testemunhas por simples decisão colegiada dos parlamentares, de acordo com o entendimento soberano da comissão. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o Supremo Tribunal Federal dizendo mais uma vez que o parlamento hoje pouco importa. É isso que está escrito aqui. O que parlamentares, senadores e deputados fazem para a Suprema Corte, ou pelo menos nessa decisão, eu faço esse entendimento. Não vale absolutamente nada. Isso é para nos fazer pensar sobre o quanto nós precisamos retomar as atribuições do Congresso Nacional, que infelizmente, têm sido entregues a outro poder por covardia, por conivência, pelo que for. Mas isso aqui é uma demonstração clara de que estão pouco ligando para o que os parlamentares dizem ou não dizem. Essa é a minha leitura como parlamentar e faço esse comentário, esse registro aqui com os senhores, porque tirou exatamente das nossas decisões taquigráficas a mesma frase, só que complementada com a questão de artificialmente. Pensem nisso, sobre o quanto nós, nesses últimos anos, temos questionado essa concentração de poder no Supremo Tribunal Federal, que precisa ser independente, porque nós precisamos confiar na justiça, mas que nós precisamos dar respostas sobre freios e contrapesos. O parlamento precisa ter altivez e coragem. Esse Senado precisa ter coragem de se levantar, questionar e dar respostas dentro da Constituição, novos limites dessa convivência dos poderes que, a meu ver, está totalmente deturpada. Hoje nós temos um poder só. Um ministro, um juiz, determina uma decisão monocrática que derruba a decisão de 81 senadores, 513 deputados. Isso não pode continuar. Não há possibilidade. Em lugar nenhum do mundo, esse tipo de decisão pode acontecer quando você tem poderes que se equivalem, porque não tem um poder que corrige o outro. Nós precisamos retomar, a nossa coragem de poder. E eu quero dar essa contribuição com aqueles que entendem que nós temos que ter muita responsabilidade, nós temos que ter com o país muito compromisso, mas que toda concentração excessiva de poder na mão de quem quer que seja não faz bem à democracia. Pela ordem, o líder Rogério Marinho. Senhor presidente, primeiro, apoiar integralmente o seu registro. Nós estamos vivendo um momento em que há uma jurisprudência de exceções, que quando há conveniência, a lei é alterada ao bel prazer dos Supremos Ministros do STF. Nós estamos vivendo um momento, por exemplo, em que, daqui a pouco, nós estamos aguardando a possibilidade da prisão do senhor presidente Bolsonaro. Independente do mérito, que eu particularmente não acredito que houve golpe, mas a forma como ele foi julgado, ele contextualiza, ele significa muito esse momento. É o primeiro presidente da República que não tem a possibilidade de duplo grau de jurisdição. Excepcionalmente. É o primeiro presidente da República que é julgado numa turma e não no pleno. É o primeiro presidente que é julgado por um juiz que se diz vítima da trama, que notoriamente tem divergências públicas com o atual presidente e que claramente julgou de uma forma excessivamente rigorosa. Nós temos hoje, presidente, um problema de disfuncionalidade de funcionamento dos poderes. Vossa Excelência falou covardia ou conveniência, ou conivência. Eu digo a Vossa Excelência, para não ser muito rude, que há uma conveniência. Grupos de poder aqui nesta casa estão imaginando que essa situação ela vai perdurar indefinidamente. 15 segundos. Dois poderes se unem para desequilibrar a democracia. O Senado da República votou a questão do voto monocrático. No dia em que houve a votação, o líder do governo recebeu uma repreensão que foi, inclusive, publicada nos jornais, por um dos ministros que se sentiu agredido pelo fato do Senado da República cumprir o seu dever. E essa ação, senhor presidente, essa lei, está paralisada na Câmara dos Deputados. Sim. E a lei diz simplesmente o seguinte, que na hora em que uma decisão do Congresso Nacional, que é formado por 513 deputados eleitos que representando o povo brasileiro, e 81 senadores que representam a federação, os estados, tomam a decisão, essa lei não pode ser derrubada pela vontade de um único ministro. Precisa necessariamente ser submetida
ao colegiado dos senhores ministros. Pois muito bem, essa lei está paralisada. Não vota, não avança na Câmara dos Deputados. E ela simplesmente equilibra a questão da relação entre os poderes. Aliás, a nossa democracia liberal ela foi fundada sobre a insígnia, ou sobre os desígnios de Montesquieu e de Locke, que prevê justamente a separação dos poderes e o sistema de freios e contrapeso. A decisão do eminente ministro Gilmar, ela torna-se personalíssima, porque ela cita, entre aspas, uma posição que Vossa Excelência falou aqui publicamente, representando o colegiado, de que nós temos uma investigação autônoma, Sim. que necessariamente não se confunde com a investigação que está sendo feita pela Polícia Federal, pelo Judiciário, dentro das prerrogativas desse Legislativo, numa CPMI mista, representada por senadores e deputados, ou seja, pelo Congresso Nacional. E nós estamos vendo mais uma interferência na forma como esse colegiado tem que se comportar. E isso cria jurisprudências. Ou seja, esse instituto está sendo desmoralizado. Esse instituto que eu falo, a CPMI. Eu espero, senhor presidente, que independente das condições ou posições políticas que evidentemente existem aqui, são campos opostos, é natural o embate político, essa é uma casa da política.